Você está estudando para o concurso Banco do Brasil 2023 e se sentindo perdido? Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa ser um concurseiro experiente para ser aprovado, mesmo sabendo que a concorrência está altíssima. Pois não é aprovado aquele que sabe mais, mas sim aquele que acerta o maior número de questões. Portanto, na hora da prova, o que vai contar é a sua habilidade de resolver questões de forma rápida. Por isso, desenvolvemos o aplicativo Concurseiro Pro, com mais de 750 questões, divididas por disciplinas e em 7 simulados da banca Sesgran Rio. Com o aplicativo Concurseiro Pro, você poderá estudar sem precisar de milhares de apostilas e gabaritos confusos. Além disso, você pode acompanhar seu desempenho e taxa de erro para focar nos pontos que precisam ser aprimorados e ainda descobrir qual está sendo seu tempo médio de prova. Você poderá estudar de onde quiser, na hora que quiser. Não perca mais tempo procurando por materiais de estudo. Nosso aplicativo é a solução completa que você precisa para garantir a sua aprovação no concurso Banco do Brasil 2023. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro aqui e nós vamos resolver questões de conhecimentos bancários, tá? Algumas questões aqui de conhecimentos bancários. E aí, vamos começar a fazer questões. Eu quero saber quem é que vai acertar mais aqui. E aí, professora, eu não acertei muito não. Não se preocupa se não acertar muito. Vou tirar esse vermelho daqui. Não se preocupa se não acertou muito, porque a gente tá aqui para aprender. E aí, vou colocar aqui a questão pra gente começar a fazer isso agora. E aí, vamos ver junto. A questão aqui. Pera aí, que fiz besteira. A questão afirma o seguinte. Em 2008, foi constituído um sistema de normas pelas instituições financeiras. Então, tem esse sistema de normas aí, que foi constituído pelas instituições financeiras, com compromissos de conduta estabelecidos para que o mercado atue de forma ainda mais eficaz, clara e transparente, com o benefício do consumidor em benefício do consumidor e da sociedade. O comprometimento com as normas em questão é voluntário por parte das instituições financeiras, sendo um exemplo de letra A, adequação ao Acordo da Basileia. Letra B, cumprimento das resoluções do Banco Central. C, supervisão bancária. Então, tem aqui a supervisão bancária. Letra D, autorregulação bancária. E letra E, cumprimento das normas do mercado de capitais, tá? Então, é isso que nós temos aqui para reforçar. E aí, o que é que vai ter aqui? Alguns ajustes dessa questão para cá. O que é que nós vamos ter, afinal? Que essa adesão aqui, esse processo, é um processo chamado de autorregulação bancária. Então, aqui nós estamos falando não é da supervisão bancária, mas é da nossa autorregulação bancária. Isso tinha uma adesão voluntária aqui em 2008. Em 2019, nós temos uma reedição desse nosso Código de Autorregulação. E agora ele se chama de Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. E aí agora essa adesão, ela não é mais uma adesão voluntária. Ela é uma adesão compulsória para quem está associado à FEBRABAN. Se a instituição estiver associada à FEBRABAN, então ela precisa ser signatária do Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Tá? Então ela precisa, ela é obrigada, é não optativo. E aí ela pode ter nível 1, 2 e 3. E aí todas as signatárias são pelo menos nível 1.
Se ela vai ser nível 2 ou 3, aí sim passa a ser opcional, que é quando elas atendem a outros critérios mais específicos. Então, quando nós estivermos falando desse código de autorregulação, ele vem como código, o próprio nome está dizendo, né? É o próprio sistema bancário querendo ali fazer um processo de autorregulação. E dentro desse processo de autorregulação, vai trabalhar de forma complementar aquilo que está estabelecido, pelo Banco Central. Então, não é que há uma sobreposição, não, elas andam juntas. E, na verdade, quando eu venho com o Código de Conduta Ética, um ponto importante que nós vamos ter nesse sentido, é que esse código de conduta ética, ele é essencialmente focado no cliente. Ele passou ali a trazer mais foco para o nosso cliente. Por isso, a nossa alternativa correta é a letra D. E tá aqui organizado para vocês. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta, é a nossa letra D, tá? Então, é isso que a gente vai ter. A próxima questão diz o seguinte, e ela fala, de acordo com a Lei 13.709, 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as atividades de tratamento de dados pessoais devem observar-se da boa-fé, devem observar a boa-fé e o princípio, letra A, de dado pessoal, segundo o qual a informação é relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. É o princípio também de banco de dados, como um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou vários locais em suporte físico, eletrônico ou físico, da anonimização, com a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Da preservação, na letra D, da adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Letra E, da eliminação, que é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do processo empregado. E aí, quando eu falo em Lei Geral de Proteção de Dados, a pessoa faz, isso só vale para os bancos de dados. Não, isso vale para tudo. Isso vale para tudo. E aí, com mais detalhe, com mais força, para os dados chamados de dados sensíveis, aqueles que não podem ser alterados. Então, você faz, qual é o dado mais sensível? É o dado do meu cartão de crédito ou é o dado do meu CPF? O dado do CPF é muito mais sensível do que o dado do cartão de crédito, que por sua vez é menos sensível do que o meu estado civil, ou do que a minha religião. Amanda, a religião é mais importante? É, porque é um dado que não muda. Se, por exemplo, o meu CPF vazar, o máximo que vai acontecer, isso pode acontecer em casos mais remotos, mas é possível, é meu CPF ser cancelado. Se isso, por exemplo, se eu provar que esse vazamento está me prejudicando muito, e aí eu emito um novo CPF. Mas o meu cartão de crédito, se eu perder, eu já perdi várias vezes o cartão de crédito. Você não tem ideia de quando eu perdi cartão de crédito. Isso é horrível. Então, você perde o cartão de crédito, você emite outro plástico. Emite outro plástico e aí pronto. Resolvido o problema. Então, quando nós falamos a respeito de segurança de dados, todos os dados têm que estar seguros, mas ainda mais o que são os dados considerados sensíveis. E aí, vamos ver aqui as nossas alternativas. E a questão fala o seguinte pra gente. Ele diz aqui, as atividades de tratamento de dados
dados pessoais devem observar a boa-fé e o princípio de dado pessoal, segundo o qual a informação é relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Não é esse aqui o conceito, não é esse aqui o nosso princípio. De banco de dados, o princípio de banco de dados como conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou mais locais, ou em vários locais, em suporte eletrônico ou em suporte físico. O princípio não é o princípio de banco de dados que norteia aí essa proteção de dados. Então, não é esse aqui o princípio da anonimização, com a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Isso pode acontecer, sim. Eu posso ter essa anonimização, mas esse não é o princípio quando eu falo em Lei Geral de Proteção de Dados. O princípio da prevenção, com a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Essa aqui, eu tenho que prevenir a ocorrência de danos, eu tenho que prevenir qualquer chance que eu possa ter de vazamento. É a letra D, eu preciso prevenir. E as pessoas acham, não, essa prevenção aqui é só uma prevenção para os dados digitais. Não, lê de engano para qualquer tipo de dado. O princípio da eliminação na letra E, que é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do processo empregado. Esse não é o princípio que norteia a nossa LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E aí, por conta disso, essa nossa alternativa correta é a letra D, tá? Então, é essa aqui a nossa condição, tá? E aí, deixa eu dar uma paradinha aqui e falar com o pessoal da Ouvi. Vocês não estão encontrando material, não? Vejam só. Não consigo parar para mandar o material. Triste fim, não consigo parar de fazer isso aqui. O que eu peço a vocês? Fiquem comigo, prestem atenção. E depois, o pessoal da Nova Concursos vai liberar no Telegram deles. E eu libero no meu Telegram, tá? Eu não tenho como parar aqui no ao vivo e mandar essa aula. Me ajudem, tá? Então, vamos embora. A gente tem muita coisa aqui para resolver. E aí, tem mais uma questão? Tem mais uma questão aqui. Vamos embora. Prestem atenção em mim. E aí, quando a gente terminar aqui, eu mando o material, tá? Boa noite! Porque eu vou mandar o material quando acabar a aula. Tá? Vamos embora? E a nossa próxima questão diz o seguinte. Tô fungando hoje, tá? Tô bem gripada. Já fiz o teste de Covid, vamos torcer, botem energias positivas para não ser Covid, né? O Conselho de Recursos, a questão diz o seguinte: o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, então lá, é o órgão colegiado de segundo grau que nós podemos falar ainda que esse aqui é o nosso segundo grau ou segunda e última instância administrativa, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda. E aí, bora organizar. Não é Ministério da Fazenda. Vamos atualizar isso aqui. É Ministério da Economia. Porque se eu tô falando do governo Bolsonaro, acabou o Ministério. Acabou o Ministério da Fazenda e ele virou o Ministério da Economia. Então, vamos aqui organizar. E aí, ele fala aqui, com o advento da Lei 9.069 de 1995,
Houve uma ampliação da competência desse nosso Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que recebeu a responsabilidade de, letra A, administrar mecanismo de proteção a titulares de créditos contra as instituições financeiras. B, zelar pela adequada liquidez e estabilidade da economia. E promover permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Letra C. Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular, que se efetua através das operações de seguro, de previdência aberta, de capitalização e ainda de resseguros. D. Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem as atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, o nosso SNSP. E letra E, que fala aqui, julgar os recursos interpostos contra as decisões do Banco Central do Brasil relativas à aplicação de penalidades por infração à legislação cambial, à legislação de capitais estrangeiros e à legislação de crédito rural e industrial, tá? Então, é essa aqui a nossa condição, tá? É essa aqui a nossa estrutura. E aí, o que é que nós vamos ter? Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E ele é a segunda e última instância administrativa que vai julgar as penalidades interpostas por Banco Central, CVM e COAF, tá? E aí, qual é a alternativa que se aproxima disso aqui? Ele fala na letra A. Administrar um mecanismo de proteção a titulares de crédito contra as instituições financeiras. Isso aqui estaria muito mais focado aqui em Banco Central, né? Administrar esses mecanismos para que os correntistas não se prejudiquem. Então, aqui é uma condição bem mais bacen. Zelar pela adequada liquidez e estabilidade da economia e promover permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Essa aqui é uma condição tanto associada a CMN quanto associada a Bacen, que vai fazer essa... E aqui mais CMN, inclusive, zelar pela adequada liquidez e estabilidade da economia e promover permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional, inclusive mais Bacen do que CVM. Atuar no sentido de captação de poupança popular, que se efetua através das operações de seguro. A captação, o seguro não faz a captação de poupança popular. O que é que o nosso seguro vai fazer? O seguro, eu vou transferir para uma outra pessoa o risco de uma operação que eu possa estar envolvida. Então, quando eu falo em pagar seguro, a entidade seguradora não vai fazer captação de poupança popular, não. Quem faz captação de poupança popular são as instituições financeiras. Mas aqui na operação de seguro, eu transfiro. Eu passo para uma outra pessoa o risco. Eu faço você assumir o risco e eu te pago por isso. Então, primeira coisa é não ter essa questão de captação de poupança popular. E, além disso, operações de seguro, previdência privada aberta, títulos de capitalização e operações de resseguro. Isso aqui é a cara da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados. D. A regulação. Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas
ao Sistema Nacional de Seguros Privados. Isso aqui está com cara de Conselho Nacional de Seguros Privados. Essa aqui é a cara que a gente tem. Finalmente, aqui a letra E. Julgar os recursos interpostos contra as decisões do Banco Central do Brasil relativos a aplicações de penalidades por infração à legislação cambial, à legislação de capitais estrangeiros e à legislação de crédito rural e industrial, dentre outras ações. Essa é a função do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E aqui cabe uma consideração. Quando nós falamos, isso foi uma questão que apareceu já. Quando nós falamos em capitais estrangeiros, quem mexe com os capitais estrangeiros é o Banco Central, não é a CVM. A gente olha ali, a gente olha e acha que a condição é uma alteração da CVM. Ah, eu vi capitais, é CVM? Não, não, se capitais estrangeiros não é CVM, não é Banco Central. Isso já foi, inclusive, uma questão de prova. Então, por isso, a nossa alternativa correta é a letra E. Tá aí arrumado o conceito para vocês. Letra E. A próxima questão afirma o seguinte: o Banco Central do Brasil tem como missão institucional a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional. Nesse sentido, é função do Banco Central atuar como um depósito das reservas em moedas estrangeiras lastreadas na dívida externa. B. Emitir papel moeda e responsabilizar-se pela sua liquidez. C. Supervisionar apenas instituições financeiras. Apenas instituições bancárias, D. Definir políticas e diretrizes para propiciar o aperfeiçoamento das instituições financeiras. E letra E. Conceder liquidez aos bancos de câmbio e instituições financeiras em dificuldade. Então, é isso que nós vamos ter aqui. E aí, qual é a nossa alternativa correta? Quais são as funções do nosso Banco Central? E aí, vamos fazer com calma aqui para ir esmiuçando bem. E a questão diz o seguinte: atuar como depositário das reservas em moeda estrangeira. Ele pode fazer isso? Pode. Numa função que a gente chama de função, tá aqui em cima, banqueiro do governo. Então, tá aqui a sua função de banqueiro do governo. Lastreadas na dívida externa? Não. Eu guardo as reservas e elas não têm lastro na dívida externa, tá? Então, tá aqui, falso. Emitir papel moeda, emissão de papel moeda, é função do Banco Central? Sim. E responsabilizar-se pela sua liquidez? Também. A nossa alternativa correta é a letra B. Tá aqui a função do Banco Central. Lembra, vale reforçar, que a Lei Complementar 179 de 2021 diz que o Banco Central pode emitir moeda e agora não precisa mais da autorização do Conselho Monetário Nacional. Então, com a Lei Complementar 179 de 2029 ou 2021, foi revogada, foi tirado o poder de autorização de emissão do CMN. Não tem mais esse poder. Por isso, a alternativa correta é a letra B.
emitir moeda. Vamos ver agora como é que funciona isso aqui, tá? Quando eu falo de emissão, quando eu falo aqui, de emissão de moeda, isso aqui é diferente de produção de moeda. A emissão de moeda é diferente da produção de moeda. Então, emitir moeda é diferente de produzir. Quem emite moeda, e aí seria um conceito bem amplo, quem faz a emissão de moeda é o Banco Central. O Banco Central emite. Diz, pode produzir. Quem vai imprimir a moeda é a Casa da Moeda. Ou uma gráfica autorizada pelo Banco Central. Então, emissão de moeda não é, aqui vai arrumar, produzir moeda. São duas coisas diferentes. Produzir moeda não é emitir moeda. Banco Central emite e as gráficas autorizadas pelo Banco Central fazem a produção. São duas coisas diferentes, tá? Vamos aqui então, letra B tá falsa, tá? Letra C, aliás, letra B é a alternativa verdadeira, desculpa. E aí tem aqui, letra C, supervisionar apenas as instituições bancárias, falso. Apenas as instituições bancárias, não. Eu tenho instituições financeiras não bancárias que serão também supervisionadas, pelo nosso Banco Central. Então, não são apenas as bancárias, não. Eu tenho instituições financeiras não bancárias, inclusive instituições não financeiras que são supervisionadas pelo Banco Central. Então, por isso, aqui o erro é dizer que são apenas as bancárias. Aí tá falso. Letra D. Definir políticas e diretrizes para propiciar o aperfeiçoamento das instituições financeiras. Definição de políticas, orientação, diretrizes. Quem define isso não é Banco Central. Quem define isso é o nosso Conselho Monetário Nacional. Então, não vai ser aqui o nosso Banco Central, não. Vai ser o Conselho Monetário Nacional, tá? Então, por isso, a alternativa D tá falsa. Letra E. Conceder liquidez aos bancos de câmbio e instituições financeiras em dificuldade? Não. O Banco Central não tem a função de salvar, não. Apesar de ele ser chamado de emprestador em última instância, ele não tem a obrigação de salvar quem tiver em dificuldade, não. E por que ele não faz isso? Porque ele quer evitar o que nós chamamos de risco moral, que é os bancos dizerem, o Banco Central vai me salvar. E dado que o Banco Central vai me salvar, eu não vou fazer esforço nenhum. Ele vai me salvar? Então, o Banco Central não tem essa função de salvar instituições que estão em dificuldade. Eu e meu fungado gostaríamos de dizer isso para vocês e por isso a nossa alternativa correta é a letra B. Tá mostrado aí para vocês, tá? Queria saber para o meu pessoal do ao vivo se vocês têm dúvidas, perguntas, considerações. Deixa eu ver aqui. O Banco Central emite uma ordem de produção para a Casa da Moeda, determinando a quantidade de moeda que pode ser produzida, inclusive a série, né? A série que vai ser produzida. É porque hoje em dia você quase não usa moeda, mas na minha próxima live aqui, eu vou mostrar a vocês que a moeda tem uma série.
E essa série, ela é emitida pelo Banco Central. Quem viu o documento, não, quem viu o seriado La Casa de Papel, sabe que uma das prerrogativas lá do La Casa de Papel é que eles criaram uma série para poder fazer a emissão da moeda, tá? Professora, manda o gabarito da prova, por favor, manda quando acabar. O da prova do concurso, sabemos que você tem. Tenho não, amores. Mas vou preparar vocês para que vocês saibam, independentemente de qual é a questão, de qual é o assunto, todas as questões da prova. Olha que compromisso eu vou fazer com vocês. Então eu vou preparar vocês para que vocês saibam todas as questões. Mais importante do que eu saber o gabarito é vocês saberem o gabarito, não é verdade? Zero dúvidas por enquanto. Mete um like aí. E para quem não segue a professora Amanda Aires, segue lá no @prof.amanda_aires. Tudo junto lá no Instagram, tá? Vamos pra frente ver mais uma questão. Tem mais uma questão aqui bacana pra gente poder trabalhar. Like pra Amanda. Amanda que tá rouca. Vamos lá. E a questão de redesconto, como ficaria? Boa pergunta, Renato. O Banco Central pode fazer uma operação de redesconto, mas é um empréstimo. Não necessariamente para uma instituição que vai estar em situação financeira ruim. O erro da questão foi dizer, o Banco Central salva. E o Banco Central não salva. Muitas vezes o Banco Central liquida, ele mata. Tá? Muito obrigada! Ô, Cid! Vocês sabem que eu sou assim, Cidete, né? Eu adoro o Cid. É uma pessoa que eu tenho um extremo carinho. Também é professor de conhecimentos bancários. É o meu querido divo do coração. Vamos lá. Vamos embora fazer a próxima questão? E aí a questão diz o seguinte, eu fico emocionada de ter o Cid aqui comigo, minha gente. Cid é maravilhoso. Vamos lá, Cid tem vários anos de experiência no Banco do Brasil, tá? Vamos embora. Quem é do Pará aí? Eu quero saber quem é que é do Natal. Olha aí meus natalenses, a camisa aqui, cadê o coisa? É do Natal, olha só, professora aqui homenageando os natalenses, hein? Hoje veio só especial para os natalenses. Professora, tem o simulado em PDF, vou colocar tá no Telegram do pessoal da Nova Concursos, tá? Vamos embora para a próxima questão? A questão afirma o seguinte, e ela fala: as atividades de financiamento a projetos de investimento de longo prazo efetivados com o objetivo de sustentar o processo de desenvolvimento econômico em países em desenvolvimento, como o Brasil, são típicas 2. Letra A, bancos comerciais. Letra B, bancos de investimento. Letra C, bancos de desenvolvimento. Letra D, bancos universais. E letra E, caixas econômicas. Quando eu falo essa função de investimento de longo prazo, de quem é a função. E essa questão ficou assim, meio turbulenta, eu reconheço. Mas, bora ver. O que é que eu tenho aqui quando eu falo em termos dessa função? Em termos dessa função, ele fala aqui de projetos de investimento de longo prazo. Projetos de investimento de longo prazo, efetivados com o objetivo de acelerar e de sustentar o processo de desenvolvimento econômico em países em desenvolvimento. Então, quem é que é focado nesse negócio de desenvolvimento econômico? Quem é que é focado aí nessa questão de desenvolvimento? São os bancos comerciais? Não, não são os bancos comerciais. Bancos comerciais fazem operação de curto ou curtíssimo prazos. Então, as operações são de curto ou curtíssimos prazos, tá? Então, é isso aqui que nós temos quando nós falamos
a respeito de bancos comerciais. Bancos de investimento. E aí você podia colocar, será que serão os bancos de investimento? E aí você pensa, bancos de investimento são orientados para investimento em capital físico, ou que a gente vai chamar de fixo, ou capital de giro de empresas. Não está focado aqui nessa questão de desenvolvimento. Letra C, bancos de desenvolvimento. Olha aqui, quem são os nossos bancos? São os bancos de desenvolvimento que vão, no caso do Brasil, esses bancos, eles são orientados para dentro da instituição financeira. Eles vão ser orientados para a unidade da federação, já que cada estado pode ter o seu banco de desenvolvimento. E uma aluna me perguntou, Amanda, me dá um exemplo de banco de desenvolvimento, o BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é um banco muito famoso e muito estruturado. Então, se vocês quiserem ver como é que um banco de desenvolvimento funciona, deem uma olhadinha no site do BDMG, tá? Então, por isso, dentro daquela condição. Por isso, letra C. Bancos universais não existem. E caixas econômicas. As nossas caixas econômicas, elas estão associadas e muito associadas aqui a programas sociais. Lembra que eu posso ter mais de uma caixa econômica. Então, elas estão muito associadas a programas sociais e ainda, além desses programas sociais, elas estão associadas ao programa de financiamento habitacional. Caixa é pesada, ela é orientada, ela é não só orientada, ela é vocacionada assim para programas do habitacional. Então, nesse caso aqui, o número 33, a nossa alternativa correta é a letra C, que está mostrada aí pra gente. Você está estudando para o concurso Banco do Brasil 2023 e se sentindo perdido? Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa ser um concurseiro experiente para ser aprovado, mesmo sabendo que a concorrência está altíssima. Pois não é aprovado aquele que sabe mais, mas sim aquele que acerta o maior número de questões. Portanto, na hora da prova, o que vai contar é a sua habilidade de resolver questões de forma rápida. Por isso, desenvolvemos o aplicativo Concurseiro Pro, com mais de 750 questões, divididas por disciplinas e em 7 simulados da banca Sesgran Rio. Com o aplicativo Concurseiro Pro, você poderá estudar sem precisar de milhares de apostilas e gabaritos confusos. Além disso, você pode acompanhar seu desempenho e taxa de erro para focar nos pontos que precisam ser aprimorados e ainda descobrir qual está sendo seu tempo médio de prova. Você poderá estudar de onde quiser, na hora que quiser. Não perca mais tempo procurando por materiais de estudo. Nosso aplicativo é a solução completa que você precisa para garantir a sua aprovação no concurso Banco do Brasil 2023.